Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre ética na educação ambiental. O nosso grupo é formado pelos alunos Edielso, a Francisca Aline, eu, Josué Araújo, Maurício Álvaro, Matheus Costa, Rainan e a Zilmara. Antes de começarmos as nossas discussões a respeito da temática, é importante a gente falar um pouco sobre o contexto histórico. Então, todas as decisões e práticas humanas que afetem ou venham afetar futuramente o meio ambiente, elas devem ser feitas com fundamento na ética ambiental. Até mesmo o juiz de direito, para decidir determinado litígio que envolva um dano ambiental, ele deve pautar sua decisão nos princípios dessa ética, sobre a pena de legitimar no judiciário as ações degradadoras. Então, além de buscar promover uma relação mais próxima e cuidadosa para com o meio natural, a ética na educação ambiental preconiza as relações entre os seres humanos, para que elas sejam respeitosas e construtivas, e que esta lógica ela se estenda ao relacionamento com plantas, animais, espécies e ecossistemas. Do que muito se pensa, ao contrário do que parece, a ética ambiental é bastante antiga e dela se originaram outras correntes éticas, como a ecologia, o ecofeminismo, a bioética. E o fundador, precursor, da ética ambiental foi o engenheiro florestal naturalista Aldo. Ele nasceu em 1887 no estado norte-americano de Iowa e dedicou sua vida aos estudos e conservação da vida selvagem. Ele foi escritor, além de outras funções, mas foi a sua obra, denominada Sandkalten Almanac, que lançou as bases da ética ambiental, principalmente com o texto The Land. Mas Aldo veio a falecer em 1948, um ano antes da publicação da sua grande obra. E nessa obra, simplesmente, ele ampliava as fronteiras da comunidade para incluir o solo, a água, as plantas e também os animais, coletivo, a terra, nessa obra. Nessa figura vocês podem ver o livro. Outro estudioso de grande significado para a ética ambiental foi o alemão Hans Jonas. Jonas publicou, em 1979, a obra Princípio Responsabilidade, abordando questões éticas suscitadas pelo processo da tecnologia. Além disso, lutou na Segunda Guerra Mundial e presenciou os efeitos da bomba atômica. Hans Jonas propôs uma nova ética para nortear as ações humanas, uma ética de responsabilidade para com o meio ambiente, por meio da proposição de um novo imperativo que age de tal maneira que os efeitos da atual ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica na Terra. Boa tarde, me chamo Rainan e continuarei o assunto sobre as éticas ambientais. A transformação socioambiental pretendida pela educação ambiental prescinde necessariamente de uma mudança de paradigmas, com a perpetuação de princípios e valores humanos que exaltem a preservação da vida, o respeito, a justiça social e ambiental, a igualdade entre os povos e muitos outros. Para isso, o pensar e o agir humanos precisa de uma reorientação do modo como ocorreu a partir do Renascimento. Nos dias de hoje, todo o nosso sistema de valores está pautado em uma ética antropocêntrica. E sendo assim, nossa visão do mundo é por ela orientada. O homem resiste à ideia de que para sobreviver precisa mudar radicalmente sua relação com o meio ambiente. Cada ser humano é uma parte que integra o meio ambiente em sua imensidão e variedade. Certamente, o fato de possuir racionalidade faz do homem um ser diferente, mas não mais importante que as demais criaturas. E justo por ser racional, não deveria ser tão difícil para ele compreender que não há alternativa senão a preservação do meio ambiente para que a vida possa subsistir e para que haja um desenvolvimento, no mínimo, sustentável. A ética é um tipo de saber normativo, isto é, um saber que pretende orientar as ações dos seres humanos. Por sua vez, a ética ambiental deve orientar as ações humanas quanto às questões ambientais.
A ética ambiental conduz o homem pelo caminho da harmonia e do respeito com a terra e seres vivos, fazendo com que ele se reconcilie com a natureza, afetivamente e espiritualmente, mantendo uma visão holística e integrada do mundo. Todas as decisões e práticas humanas que afetem ou venham a afetar futuramente o meio ambiente devem ser feitas com fundamento na ética ambiental. Até mesmo o juiz de direito, para decidir determinado litígio que envolva um dano ambiental, deve pautar sua decisão nos princípios desta ética, sob pena de legitimar no judiciário as ações degradadoras. Bom, a gente já falou sobre as éticas ambientais e disto, 3 grandes linhas teóricas se destacam com aptidão de se tornarem paradigmas éticos ambientais dominantes, que são a antropocêntrica, que não admite para animais não humanos qualquer possibilidade de constituírem a comunidade moral como sujeitos de direitos morais. Aí vem a segunda linha teórica, a cienciocêntrica, que fala a respeito de ela não admite o ingresso na comunidade moral de todos os seres dotados de sensibilidade e consciência. E por fim, a terceira é a biocêntrica, que ao deslocar o eixo da ética, destituindo o agente da liberdade absoluta de decidir e agir buscando apenas os benefícios dos humanos, admitindo a inclusão na comunidade moral de todo e qualquer ser vivo. Essas são as 3 grandes linhas teóricas, né, da ética ambiental. Ética na educação ambiental. A ética na educação ambiental, ela é um conjunto de regras, ela é uma conduta onde que os seres humanos têm, ou ao menos eles deveriam ter, com relação ao meio ambiente, né? O meio onde a gente vive, a gente acaba tirando, né, mais do que a natureza está podendo fornecer. Incrivelmente, a humanidade está conseguindo fazer isso. E a ética, ela é aquela questão de você ter um equilíbrio junto com a natureza, né? E baseado nisso, a gente tem até leis que defendem isso, né? Como, por exemplo, na Constituição. No artigo 225 diz: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente pode ver que essa relação com o meio ambiente é a única forma, né, uma relação de equilíbrio, é a única forma de fazer com que a espécie continue perpetuando, né, a gente continue a sobreviver. Afinal de contas, o planeta Terra até o momento é a nossa única casa conhecida, né, o único planeta que a gente pode sobreviver. Embora há diversas pesquisas, embora que há uma grande possibilidade de ter outros planetas, outros mundos, essa ainda é a nossa única casa. E se a gente não cuidar, infelizmente, daqui a um tempo, a nossa geração não vai sobreviver. E será que a gente será que o povo está tendo essa ética? Será que a raça humana está tendo essa ética? A gente pode ver que por algumas pessoas, né, essa ética não está sendo respeitada. Porque o que a gente mais vê são impactos ambientais nos noticiários. O que a gente vê é que a natureza, né, pede socorro. E então essa ética ela não está sendo respeitada. Olá, eu sou a Zilmara Albuquerque e agora vou falar um pouco mais sobre as éticas ambientais. Então, segundo Antônio Ribeiro dos Santos, diz que essa nova visão ecocêntrica que podemos definir como o homem centro em sua casa. Ou seja, o homem centrado em tudo ou no planeta como sua morada, certo? Isso permite o surgimento de uma ética que estuda tanto o comportamento do homem em relação à natureza global e também com ela o ser humano ele passa a entender melhor
a sua atuação e responsabilidade para com os demais seres vivos, certo? Então, surge a necessidade dessa nova forma de conduta em relação à natureza, certo? Então, uma nova forma de importância, uma nova concepção filosófica, homem-natureza. Então, a ética, ela passa a ser também, nesse caso, um estudo extrasocial e extrapola todos os limites intersociais do homem, certo? Surgindo assim uma nova ética diversa da tradicional. Olá, me chamo Aline. Então, retomando a teoria de Antônio Ribeiro dos Santos, abordada anteriormente, ele traz uma visão egocêntrica, que permite se dizer que a partir dela, o agir humano ele toma outras dimensões, né? Quando é da aplicação de uma ética ambiental efetiva, de modo que das mais variadas circunstâncias será reclamada ao indivíduo uma determinada ação que, previamente analisada e considerada, deverá ser executada sob os parâmetros e com um enfoque ético e valorativo. Então, falando sobre essa questão da teoria de Antônio Ribeiro, então ele traz esse pensamento. E diante da abordagem dos meus colegas, e concluindo aqui o nosso tema, a questão da ética na educação ambiental, portanto, diante do estudo sobre o meio ambiente, sobre a origem e existência dos indivíduos e também de suas realidades no contexto existencial e também de interação com o meio, se torna necessária essa abordagem sobre a ética na educação ambiental, pois a mesma ela se concentra na atenção a tais relações de interação entre o homem e o meio ambiente. E essa interação serão avaliadas como boas ou más. Então, como citado por um colega, temos a questão da obrigação de garantir a permanência e também a continuidade de uma vida digna, de saúde e que seja possível para todos aqueles que ainda irão habitar a terra e também que habitam, né? Pois o homem ele não possui esse direito de negar-lhes o direito à existência futura. Então, essa foi a nossa abordagem sobre a questão da ética na educação ambiental. Obrigada pela atenção.